Olá, caro telespectador da TV Com, caro telespectador do nosso programa Jovens Pensadores. Estamos aqui para o nosso primeiro programa inédito de 2014, depois de umas férias, e com um novo formato que esperamos que vocês gostem. Continuamos também recebendo inscrições para participação, recebendo também suas sugestões, suas dúvidas, que responderemos no ar. Hoje nós estamos aqui com o formato de uma pequena plateia, que também vão ajudar a entrevistar o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Ricardo Orliana. Temos também o Ronald Oliveira, que é estudante de odontologia e que vai nos ajudar nessa entrevista que esperamos traga bastante informação importante para todos os nossos telespectadores, principalmente para os jovens, que têm grande preocupação com a estética, com os seus dentes e às vezes algumas dores. Será que essas dores elas são dor de cabeça? Será que é dor nas costas? Mas será que é dente? E aí, doutor Ricardo? Olá, Rosilma, boa tarde. É um prazer estar aqui no teu programa para compartilhar essa informação com os jovens e com todos os teus telespectadores. Muito obrigado. Na verdade, a disfunção, o que nós temos aqui, um assunto em pauta, é a disfunção temporomandibular. A disfunção temporomandibular é uma patologia que envolve, que acomete toda a parte de musculatura facial, de mastigação e as articulações chamadas articulações temporomandibulares. Então, quando nós falamos em odontologia, nós não estamos falando apenas em dentes, nós estamos falando em um complexo sistema chamado sistema estomatognático, que envolve dentes, músculos, glândulas salivares, ligamentos e as articulações. Muitas dores de cabeça, por exemplo, têm origem na disfunção temporomandibular causada por dentes, por exemplo. Então, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça e procura um neurologista, um oftalmologista, uma dor no fundo de olho e vai procurar os médicos buscando soluções, um otorrinolaringologista, pensando então que um ruído próximo ao ouvido tem relação com a audição e, na verdade, muitas vezes tem relação sim com a disfunção temporomandibular. E o profissional cirurgião dentista pode colaborar e muitas vezes tratar, em parceria com outros profissionais, esse tipo de patologia. E por que ATM? O que é ATM? Porque a gente ouve muito falar, problema da ATM, às vezes há uma prescrição de aparelho ortodôntico por causa da ATM. O que é ATM? A ATM é a articulação temporomandibular. É uma articulação que liga o único osso móvel do nosso crânio, que é a mandíbula, ao restante do crânio. Nós temos duas articulações, uma de cada lado, muito próxima ao ouvido. Essa articulação é uma articulação muito especial, ela é muito resistente, ela é a articulação mais resistente do nosso corpo, mas muitas vezes ela sofre sobrecargas. Essas sobrecargas podem ser de ordem dentária, podem ser de ordem de estresse, por exemplo, a parte emocional do paciente, muito comprometida, enfim, vários fatores podem sobrecarregar tanto a ATM como os músculos que são relacionados à mastigação. Então, essa articulação ela é responsável por toda a mobilidade da mandíbula, deslocamento da mandíbula, abertura, fechamento, lateralidades, e ela responde à função muscular. Então, quando nós temos esse sistema chamado estomatognático comprometido, dentes mal posicionados, ausência de dentes, dentes que foram lesados por cárie, por exemplo, que perderam uma parte de sua estrutura, isso pode trazer um fator importante que, ao longo do tempo, causa problema nas articulações ou pode trazer problemas na musculatura. E por que as mulheres são mais acometidas que os homens? Boa pergunta. Na verdade, esse problema, a disfunção temporomandibular, acomete mais mulheres acima de 30 ou 35 anos de idade. Quer dizer, nós podemos encontrar a disfunção temporomandibular até mesmo em adolescentes e crianças, mas o normal de se encontrar são em mulheres. Por quê? Centro urbano, Rosilma, as mulheres estão com uma sobrecarga de funções, elas além de serem excelentes mães de casa, donas de casa, mães competentes, elas também são excelentes profissionais, elas têm que dar conta de tudo. Essa sobrecarga de funções faz com que elas passem por uma tensão, um estresse acima do normal. Se o sistema estomatognático, se a relação entre os dentes, toda essa musculatura envolvida e as articulações não estiverem funcionando corretamente, ele ao longo do tempo ele vai sofrendo adaptações. Quando chega aos 30, 35 anos,
a capacidade adaptativa do corpo acaba sendo superada. E aí começam os sintomas de dor que levam o paciente a procurar recorrer ao médico ou ao próprio cirurgião dentista, nesse caso. Quer dizer que as mulheres engolem mais sapo, por isso que elas trincam o dente e aí... Eu acho que não. Na verdade, eu acho que os homens engolem mais. Eles ouvem mais, eles se fecham mais. Isso vem da época das cavernas, né? O homem se fecha, a mulher fala mais. Então a mulher, ela articula mais, ela se expressa mais, o homem não. Então o homem sim tem mais problema articular, a mulher tem mais problemas musculares. Então, na verdade, acomete mais mulheres, mas nós temos esses problemas também relacionados nos homens, não é? Agora, é importante salientar, toda pessoa que tem a disfunção, ela vai ter dor muscular? Nem sempre. Às vezes, um pequeno sinal, um desgaste da superfície do dente, uma trinca no esmalte, dentes que são saudáveis, de repente são quebrados no momento de tensão, por exemplo, num grande desafio profissional ou num grande desafio financeiro, por exemplo, podem fazer com que dentes sejam trincados. E aí mostra, aí tem um pequeno sinal que o sistema não está equilibrado. Daí, para ser uma disfunção, é uma questão de tempo. Quer dizer que tem que xingar, não pode ficar assim, prejudica o dente. Ronald, faça a sua pergunta para o doutor. Bom, além de ser estudante de odontologia, eu também trabalho com teatro, sou ator e diretor, né? E uma preocupação nossa é a dicção do profissional. Interfere na dicção, doutor? Com certeza, Ronald. Primeiro é um prazer conhecer você, estar com você e saber que você é aluno do curso de odontologia da Unisanta, né? Vamos ter o prazer de tê-lo como aluno no 4º ano de graduação. Obrigado. Bom, tem relação sim. Na verdade, como nós falamos, toda a mobilidade, né, da boca, abertura, fechamento, movimentos mandibulares, está relacionado com esse sistema de músculos e articulações. Então, se você tem um comprometimento da musculatura, por exemplo, ela pode ter uma limitação no movimento mandibular. Então, quando você vai articular um fonema, ou quando você vai cantar, por exemplo, se você tem um comprometimento muscular, ele está em fadiga, muitas vezes ele pode travar. Então, ele não tem toda aquela amplitude que você precisaria. E aí você tem um comprometimento na oratória, na fala, na postura e assim por diante. Tem sim. E hoje em dia é muito comum encontrar esse tipo de patologia nas pessoas. Sim. Essa é uma patologia, Ronald, de característica de população em centros urbanos. Quando você pega uma população numa área mais afastada, uma área rural, numa ilha, por exemplo, se nós fizermos um levantamento em Fernando de Noronha, a prevalência, a incidência desse tipo de patologia vai ser muito menor. Agora, se nós fizermos um levantamento aqui na Baixada Santista, em São Paulo, você vai encontrar um número muito grande de pessoas com esse tipo de alteração. Qual é a alteração? Por exemplo, dor de cabeça. Quando você aperta, por exemplo, essa região da cabeça, temporal, ou aqui nessa região próxima ao ângulo da mandíbula, e você sente desconforto, dor, você já tem aí um sinal da musculatura em fadiga, um sinal que a musculatura está trabalhando mais que o normal. Então, esses pequenos sinais, ligados também, por exemplo, com ruídos, estalidos ao abrir a boca, isso mostra que o sistema já está comprometido. E a quem recorrer, Ronald? Um profissional indicado que pode nortear todas as ações é o cirurgião dentista. Então você tem sim recorrer ao cirurgião dentista, ele tem todos os recursos para avaliar e identificar quais as alterações e ter as iniciativas de tratamento adequadas. Que pode envolver, Ronald, psicólogos, fisioterapeutas, otorrinolaringologistas, N profissionais. Hoje a disfunção temporomandibular, ela é uma área, uma especialidade da odontologia reconhecida, então nós temos especialistas em disfunção temporomandibular que cuidam especificamente desse tipo de problema. E a pergunta que não quer calar os nossos telespectadores, como evitar isso, doutor? Olha, é uma excelente pergunta. Você pode evitar procurando, olha, é muito simples. Se você mantiver uma condição de higiene bem feita, mantiver uma consulta regular com o seu dentista, já é um ganho de um bom passo para você prevenir esses problemas. Uma outra situação, quando os dentes estão mal posicionados e você busca corrigi-los, passar por um tratamento ortodôntico com um profissional especialista que vise a função, não somente a estética, você também já vai estar prevenindo esse tipo de problema. Entendi. Doutor, fale-nos sobre a campanha.
Olha, muito Campanha boa. Sorriso. Na verdade, essa é uma campanha, aqui tem sorriso, eu não sei se a gente tem aí a possibilidade de pegar Está pondo o endereço. o adesivo, né? É uma campanha do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, que visa promover o valor do sorriso e o valor de quem trata desse sorriso, não é? Então, hoje, tudo que é bom tem um sorriso. Esse é o slogan da campanha. Tudo que é bom tem um sorriso. E o Conselho Regional, por meio das mídias sociais, por meio de várias outras mídias, vem trazer à população informações, dicas de como prevenir problemas, como promover o seu sorriso, como valorizar mais a importância disso que faz com que nós possamos transmitir alegria, nós possamos mostrar nosso contentamento, nós possamos nos relacionar melhor, que é por meio do sorriso. Um sorriso bonito abre portas. Com certeza. Ainda mais numa sociedade que exige a estética, não é? Numa sociedade onde para você arrumar um emprego, para você conseguir uma boa colocação profissional, você tem que saber se comunicar e você tem que saber se expressar. E uma maneira de você se expressar não é só na oratória, na fala. 80% da nossa comunicação é corporal. E um simples sorriso pode fazer o que você diz, abrir muitas portas. Nós pusemos ali na tela o endereço eletrônico da campanha, né? Muito bem. Para que possa ser divulgado aí para o pessoal prestigiar. É uma campanha importante e o sorriso é realmente uma importante arma, entre aspas, né? Porque hoje a gente vê tanta violência por aí, é tão difícil hoje se comunicar sem que haja violência. E quando a gente se comunica, por exemplo, nas redes sociais, a rede social ela é altamente democrática e ela é feita exatamente para que a gente possa pôr as nossas ideias lá. E eu vejo assim com muita tristeza que muitas pessoas, inclusive muitos jovens, são bastante agressivos quando eles se põem frente a uma opinião que é contrária à deles, porque não tem o hábito de discutir ideias, porque as ideias elas são diferentes e para isso é que elas devem ser debatidas. E quando a gente entra numa discussão em que a gente sai com a mesma ideia com que entrou, a gente perdeu tempo. É importante a gente debater exatamente para mudar de ideia. Porque a mudança faz parte hoje, como nunca, porque a tecnologia acelerou bastante esse processo do crescimento humano. Então, vamos mudar. E eu acho que o sorriso, nisso tudo, ele abre muitas portas, ele desarma as pessoas, porque os animais, eles têm medo da agressão. E quando eles percebem que eles não devem ficar com medo, que eles estão na frente de uma pessoa que não pode passar essa ameaça, automaticamente todo o organismo se desarma. E essa arma do sorriso, realmente, ela desengatilha o gatilho da violência. Então, esse fica o pensamento. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós teremos aqui a estreia da nossa plateia maravilhosa que vai fazer algumas perguntas para o Dr. Ricardo Orliana, mestre e doutor pela USP em odontologia, que está aqui para nos esclarecer tantas dúvidas a respeito do nosso sorriso. Nós voltamos já já. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu.
Olá, voltamos e agora vamos dar a voz para a nossa plateia, que nós estamos inaugurando hoje, a nossa plateia jovem maravilhosa, só de gente de altíssima qualidade, meus amores, e eles vão fazer perguntas para o Dr. Ricardo Orliana sobre a disfunção da TM e outras dúvidas, né? Então, quem quer começar? Marina Menezes, estudante de ensino médio, cursinho para Direito da USP, é isso? É isso. Faça a sua pergunta, meu amor. Eu queria saber qual que é o maior indício de que uma dor que aparece em outra parte do corpo, na verdade, está ligada aos dentes, assim, porque... Olha, Marina, boa pergunta que você fez. Na verdade, o nosso corpo, ele trabalha de uma forma integrada. O sangue que passa nos dentes é o mesmo que o sangue que passa no coração, nos rins e outras partes do corpo. E o sistema muscular esquelético, ele trabalha também de forma integrada. Então, um paciente que tem um problema, uma pessoa que tem um problema no joelho, pode vir a ter problema na articulação e na musculatura da boca, por exemplo. Porque a postura corporal vai sofrendo mudanças. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma má posição dentária, que faz com que a mandíbula, esse osso que é móvel, né, fique mal posicionado, pode fazer com que a relação da cabeça com a coluna cervical, então essa postura crânio-cervical, sofra alteração. A cabeça sofrendo alteração, o corpo muda de posição. Olha isso. Uma restauração em excesso, um pouquinho em excesso, faz com que a cabeça fique flertida. E aí a tua cintura escapular também sofre mudanças. Então o teu equilíbrio corporal sofre mudanças. Se você pensar que o equilíbrio sofre interferências e que a musculatura vai ter que trabalhar para equilibrar, alguns músculos vão trabalhar mais do que os outros. E quando um músculo trabalha mais que o outro, Marina, normalmente ele entra em fadiga. E fadiga, o sinônimo de fadiga vai ser dor, limitação de movimento. Então você pode ter dores desde a região cervical, na cabeça de uma forma geral, mas na região cervical, nessa região posterior das costas. Enfim, você pode ter uma relação com várias partes do corpo em função dos dentes. Obrigada. Obrigado. Quem quer ser o próximo? Guilherme Sechete, trainee que entrou Ciências Sociais na USP, é isso? Próximo ao presidente da República, é isso? Calma. Por favor. Doutor, eu sou vegetariano e eu gostaria de saber como esse tipo de dieta influencia no funcionamento dos dentes, como é que é? Olha, Guilherme, a tua pergunta também é muito importante, porque se nós não tivermos uma nutrição adequada, nosso corpo também não vai ter um desenvolvimento adequado, a reposição de energia de uma forma adequada. Bons alimentos, você como vegetariano, você está acostumado com qualidade de alimentos, uma qualidade de nutrição. Né? Você se nega, por exemplo, e evita alimentos de origem animal. Né? Você evita alimentos em conserva, industrializados. Então isso faz com que o teu sistema, que está preparado justamente para os alimentos naturais, trabalhe adequadamente. Então você vai estar contribuindo mesmo para a qualidade, para a melhoria da saúde do teu corpo. Isso interfere sim. Alimentos mais pastosos, por exemplo, não vou falar em marcas comerciais, mas alimentos que não exijam tanto da musculatura e da mastigação, fazem com que você não tenha um desenvolvimento correto de face, por exemplo, da musculatura. Então, na fase mais importante, que é da criança e adolescência, onde você tem que fazer com que o sistema funcione corretamente, os pais muitas vezes negligenciam a alimentação, evitam o alimento que exija mastigação, dão um alimento mais pastoso, comprometendo a saúde da criança. Então você está de parabéns pela escolha do tipo de alimentação e creio que essa alimentação ajuda sim a manter a saúde, a melhorar a tua saúde, não só bucal, de estrutura de uma forma geral de face, mas do teu corpo como um todo. Muito obrigado. Próximo que vai fazer pergunta? Erickson Alves, Engenharia Aeroespacial, Universidade Federal do ABC. É isso mesmo? Isso mesmo. Parabéns. Obrigado. Pode fazer sua pergunta, Erickson. Doutor Ricardo, nosso mundo está muito acelerado, então você tem muito estresse, muita ansiedade. E nessas situações, geralmente as pessoas costumam fazer aquela pressão nos dentes, pressão na cabeça. Eu queria saber em que medida o bruxismo ele afeta a saúde bucal e desgasta os músculos da boca. Puxa, excelente pergunta, Erickson. Na verdade, nesse mundo competitivo, onde você se cobra constantemente por excelentes resultados em todos os segmentos, você tem que ser um bom namorado, um bom marido, um bom profissional, tudo você tem que ser bom, né?
nesse mundo altamente competitivo, você acaba exercendo uma pressão muito grande, uma tensão muito grande. E é muito comum essa tensão ser transformada em apertamento, no ranger dos dentes. O bruxismo, ranger os dentes, bruxismo, é uma alteração, uma patologia, tem vários fatores associados. Nossa, tem muitos fatores, mas um dos fatores é realmente a questão da tensão. O outro fator relacionado a isso, Erickson, não só a tensão, mas o desequilíbrio da posição dos dentes. Como que os arcos dentários, o arco superior e inferior, estão se relacionando. Muitas vezes essa relação não está adequada, tem algum contato a mais acontecendo, tem alguma interferência. Aí o teu corpo busca resolver desgastando. Então o bruxismo causa assim desgaste dos dentes, causa assim lesão de todo esse suporte desses dentes, acaba trazendo também fadiga muscular, porque a tua musculatura trabalha mais que o normal. Então uma série de complicações, e que a tua pergunta vem assim, bem a calhar, porque a odontologia ajuda muito. Pode trabalhar, por exemplo, protegendo o paciente usando uma placa chamada placa miorrelaxante, que promove o quê? Uma liberdade de movimento, uma proteção desses dentes, também protegendo a musculatura, liberando um pouco mais a musculatura para ela ficar um pouco mais relaxada. Isso é muito comum, Erickson. Pessoal, qual vai ser o próximo que vai fazer a pergunta? Doutor, no caso de uma lesão na ATM, é irreversível? Qual seria o tratamento? Excelente pergunta. Na verdade, depende muito do grau de lesão. Então, a articulação ela é composta por várias partes. Então, uma das partes é o disco articular, que quando ele é lesado, perfurado, muito difícil ter a reparação. Existem reparações de ordem cirúrgicas, mas hoje são pouco utilizadas ainda. Então, o que se pode fazer? Minimizar e eliminar os fatores para que o problema não se agrave mais. Então, a tua pergunta é muito importante, porque mesmo que a pessoa tenha uma disfunção, ela pode, pelo menos, parar o processo, estabilizar o processo para que ele não se agrave. Em alguns casos, há sim a remissão de sintomas, por exemplo, dor muscular. Com o tratamento adequado, o paciente que morria de dores de cabeça, ele pode simplesmente não ter mais dores. Com o posicionamento correto dos dentes, com uma nova prótese melhor adaptada, melhor relacionada, ele consegue sim tirar os sintomas do paciente. Obrigada. Nicolas, terminando. Queria saber se tem alguns exercícios que pode fazer para evitar. Na verdade, Nicolas, é importante lembrar que o melhor exercício é a função normal. Então, na mastigação, você observar se você está mastigando corretamente dos dois lados, porque se você só mastiga de um lado, ou se você masca chiclete apenas de um lado, você está exercitando apenas um grupo muscular de um lado da face. Então, você tem que distribuir o alimento e mastigar corretamente para que você possa ter um desenvolvimento simétrico da musculatura. Obrigado. Eu quero agradecer a Rosilma pelo convite, a todos vocês que participaram do programa. Foi um prazer enorme falar para os teus telespectadores e para esses jovens que são um sucesso e o futuro do nosso país. Muito obrigado. Olha, gostei muito do convidado, muito simpático, muito competente, gostei muito do novo formato, amei a participação de vocês e agora convidando vocês para estarem com a gente novamente sábado às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16 e não se esqueçam também que tem uma reprise de madrugada, para quem é madrugador, sábado às 2 horas da manhã. Depois eu ainda ponho no YouTube para quem quiser rever, assistir e fique à vontade para ver quantas vezes quiser. Agora nós vamos chamar um preview, né, com a nossa maravilhosa Pri Freitas, que já deu várias demonstrações da sua sensibilidade, do seu talento, e nós terminamos o programa com esse presente para o nosso telespectador. Para que serve um novo dia se você está preso ao que passou? Para que servem as estrelas se você nunca sonhou? Para que serve sua vontade se você vive na falsidade e não quer nem mudar? Às vezes eu me pergunto, por que é que tem que ser assim? Cada um constrói a sua história. Pena é você ficar sem mim.
Longe de você eu fico tão bem. Pra que servem os seus olhos se você não consegue ver a verdade que essas palavras têm?